Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse realizado na TV Justiça, em parceria com a rede LFG de Ensino. O meu nome é Alessandro Spielborges, a minha matéria é Direito Tributário. Além disso, você sabe muito bem como funciona o nosso programa, que ele é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos o tema do dia de hoje, que versará sobre os empréstimos compulsórios. No segundo bloco, nós temos o Pergunte ao Professor, onde então eu vou verificar dúvidas espalhadas pelo país afora a respeito do nosso tema, não só dos nossos alunos, mas de pessoas interessadas a respeito dos empréstimos compulsórios. E no terceiro e último bloco, nós temos o X da questão, onde então eu devo verificar 2 testes anteriores de provas do exame de ordem. Fique aqui comigo para você conhecer um pouquinho mais sobre os empréstimos compulsórios e saber se em algum momento você já esteve sujeito ao pagamento desse tipo de tributo. Nosso programa só está começando, fique conosco. Tema do dia de hoje, então, onde eu vou verificar, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dos empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios? O que são empréstimos compulsórios? São reconhecidos como tributos ou será que não são tributos? Quando você pensa em empréstimo compulsório, talvez a expressão soe de forma um pouquinho estranha mesmo, porque empréstimo compulsório, ele tem natureza tributária ou não? A gente vai falar um pouquinho sobre isso para tentar descobrir, afinal de contas, se isso de fato é reconhecido como tributo ou não, e se não for reconhecido como tributo, o que seria? Ou melhor, atualmente, os empréstimos compulsórios têm ou não têm natureza tributária? De acordo com os nossos superiores tribunais, os empréstimos compulsórios ou o empréstimo compulsório, de fato, tem natureza tributária. Então, pelo nome, é estranho você dizer isso, mas, de fato, empréstimo compulsório é sim um tributo, entre outras espécies que nós temos, na verdade, dispostos na Constituição Federal. Contudo, os empréstimos compulsórios, no primeiro momento, por que então eles foram colocados sob dúvida em relação à natureza de tributo ou não? E aí, por que o empréstimo compulsório, no primeiro momento, ou a rigor tem essa discussão se é ou não é tributo? Ocorre o seguinte, que os empréstimos compulsórios, como você pode bem observar, só pelo nome, no primeiro momento, eles são empréstimos. E aí é aquela história, empréstimo. Quando você tira um empréstimo, ou quando você pega um empréstimo, significa dizer o quê? Que, na verdade, você conquistou dinheiro, você consegue um dinheiro, digamos, um financiamento, mas esse dinheiro precisa ser devolvido. Afinal de contas, trata-se de um empréstimo. E é nesse ponto que parte da doutrina se pegou para questionar quanto à validade ou à natureza tributária desse empréstimo, ou dessa exação. E por que isso? É simples. Uma parte da doutrina dizia então o seguinte, que ora, se é um dinheiro que na verdade o governo está recebendo, mas que ele precisa devolver, afinal de contas trata-se de um empréstimo, então esse dinheiro ele não ingressa definitivamente nos cofres públicos. Esse era um primeiro ponto bastante marcante. E aí a parte da doutrina se pegava nisso, que o dinheiro auferido, conquistado através de um empréstimo compulsório, já que ele não entrava definitivamente nos cofres públicos, portanto, ele não poderia ter, num primeiro momento, natureza tributária. Ocorre o seguinte, que quando você pensa na arrecadação de um determinado tributo, esse não é um fato, a rigor, relevante para determinar a sua natureza jurídica. Ué, como assim? Olha, só se lembrar do seguinte, que é o Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 3º, que precisa definir para a gente o que é um tributo. Aliás, a própria Constituição Federal, no primeiro momento, disse que a definição, um conceito de tributo, deve ser algo previsto por legislação complementar. E quem é que faz as vezes dessa lei complementar? É o próprio CTN, verdade. Lembra, o CTN, o Código Tributário Nacional, a gente sabe que ele foi recepcionado com força de lei complementar. E é ele, CTN, que traz a definição de tributo. E você lembra bem qual é a definição de tributo? Tributo, a rigor, é toda uma prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada
e que não constitua, naturalmente, sanção a ato ilícito. Essa é a definição de tributo, e vocês podem perceber, embora eu tenha sido um pouquinho intenso nessa definição, que em nenhum momento o CTN falou, na verdade, da necessidade da arrecadação desse tributo, da finalidade dessa arrecadação. Aliás, o CTN, nesse mesmo momento, ele deixa bem claro, embora seja isso num artigo posterior, que um tributo, para definir a sua natureza jurídica, importa o quê? Importa a sua denominação? Não importa. Importa a finalidade dos seus recursos? Não. Importa mesmo o seu fato gerador. Isso mesmo. Então, para saber se é ou não um tributo, depende mesmo de verificar o fato gerador e outras vezes também da sua base de cálculo. E aí você talvez esteja pensando, e o empréstimo compulsório? O fato do dinheiro não ingressar definitivamente nos cofres públicos, isso faria com que o empréstimo compulsório pudesse ser rechaçado como espécie tributária? Não, de fato, não. Embora na época do empréstimo compulsório, da discussão a respeito do empréstimo compulsório, esse ter sido um ponto a ser levantado, que foi levantado pela doutrina, isso não é, a rigor, um tema, na verdade, ou um elemento importante para defini-lo, se ele é ou não é tributo. Isso significa dizer, portanto, que o empréstimo compulsório, quanto ao fato de ele não ingressar definitivamente dos cofres públicos, isso não o afasta de ter as demais características típicas de todo e qualquer tributo. Especialmente quais características? Que o empréstimo compulsório é algo que deve estar previsto em lei, de fato, ele é veiculado através de lei, e mais do que isso, trata-se de uma exação obrigatória, trata-se de uma exação, uma cobrança compulsória. Por isso, do próprio nome, afinal de contas, você está falando do empréstimo compulsório. Realmente, é um empréstimo? É um empréstimo, mas você é obrigado a emprestar. Não é aquilo que você, não, eu vou emprestar se eu puder. Não, não é que você vai emprestar se você puder. Trata-se de uma prestação pecuniária compulsória, uma prestação pecuniária obrigatória. Uma vez instituído, portanto, o empréstimo compulsório, você será obrigado a emprestar. É claro que uma vez emprestado esse dinheiro, num dado momento, esse dinheiro precisa ser devolvido, precisa ser restituído para você. E, aliás, talvez você esteja até pensando, tá, mas se eu empresto e esse dinheiro tem que ser devolvido, quando que ele deve ser devolvido? Ah, interessante. Se você já estiver pensando nesse ponto, na verdade, a Constituição Federal, ela até tentou nos auxiliar num primeiro momento, pelo menos informando, ou quanto a essa indagação, quanto a essa dúvida, em que momento o empréstimo compulsório, o dinheiro que eu paguei a título de empréstimo compulsório, deverá ser devolvido. Quando que isso acontece? O empréstimo compulsório, que será instituído e deve ser instituído por legislação complementar, e eu já vou falar um pouquinho mais a respeito dessa característica, o empréstimo compulsório, ele será devolvido no prazo definido pela própria lei. Então a Constituição não fala a rigor pontualmente a respeito do prazo para devolver esse dinheiro? Pontualmente não. Mas a Constituição Federal, de certa forma, ela levou, ou deixou essa responsabilidade com a legislação complementar. Portanto, é verdade, de fato, o dinheiro precisa ser devolvido? Sim, mas no prazo disposto por uma legislação complementar. Aliás, lei complementar é essa que deve não só determinar em que momento o empréstimo compulsório deve ser devolvido, mas como ele deve ser devolvido. Vou repetir. Cabe à lei complementar definir, portanto, a lei complementar que institui o empréstimo compulsório é ela que tem a responsabilidade de mostrar para a gente em que momento esse dinheiro deve ser devolvido e como ele deve ser devolvido. Aliás, fique bastante atento, porque se o